Olá, muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. Eu sou a Érica Andrade, você está no Família Mais. Toda sexta-feira, 21h30, a gente se encontra na Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é só ir lá e ativar as notificações. E também 21 horas pela Bem Mais TV, a TV da sua família. Se você quer saber mais um pouquinho do Ministério da Família, é só seguir lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai estar falando com um convidado muito especial que já é da casa, Dr. Alex Alves, pastor, mentor e psicólogo. A nossa conversa hoje é sobre desorganização familiar e suas implicações. Vem com a gente que tem muito assunto para a gente conversar. Doutor Alex, muito bem-vindo, uma honra tê-lo de novo aqui no verdade, Família Mais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada Obrigado pelo convite. Que Tá honra. certo, Para falar, por favor, fique à vontade. A gente precisa falar sobre esse assunto, doutor Alex. O senhor é bem capacitado, né? Mentor? Mentor é o Espírito Santo, né? Eu estou aqui só pegando, né, a prancha com ele aqui, né? É verdade. Em relação a todo esse processo aí. Mas a gente está nessa militância, né, Érica? Já há 4 décadas, já. São 4 décadas de exercício aí, de tratamento, cuidado, né, das pessoas, de família, né? Você ainda nem fez 4 décadas, não fez 4 décadas. Passei um pouquinho, doutor Alex. Mas essa expertise, essa experiência que o senhor traz, né, é para a gente um bálsamo. Foi todo forjado nas chamas, né? Inclusive, eu me lembro que em 84 eu já tinha visão do que ia acontecer agora, no ano de 2023. Né? A gente já sabia, porque em 40 já tinha se mostrado, em 1940, né, que nós iríamos ter uma peste emocional. É isso? Uma grande desorganização das famílias. Sim. E dos indivíduos. E é o que nós estamos vendo agora, né, ao longo aí do primeiro quadrimestre do ano, né, o que aconteceu foi terrível até aqui. Sim, né? sim. Bem complicado, envolvendo norte, sul, leste, oeste. E continua, né, acontecendo, doutor Alex. Direto, né? E isso vem colocando todas as pessoas que atuam na área de saúde mental, sim, como você e eu, né, nós somos psicólogos, né? Então a questão de alerta máximo, porque eu me lembro que em 2012 a OMS avisou o mundo que as coisas iam se desorganizar em 5 anos. Isso era 2017. Nós passamos por uma pandemia terrível, né? O ano 2020, 2021, meados de 2022, e ainda estamos na ressaca disso. Lockdown 1, lockdown 2, fica em casa, sai de casa, as crianças dentro de casa, aquele problema dos jogos, né? Pornografia virtual, quer dizer, violência nos lares, né? Quadros de abuso sexual, abuso psíquico. Dentro das famílias, né? E as crianças voltando, né, muito alteradas para o ambiente escolar, a grande verdade é essa, elas voltaram muito alteradas, e os professores sobrecarregados, porque o Fica em Casa também arrebentou os professores, porque aumentou a carga de trabalho dos profissionais de educação, né, durante o período do lockdown 1, lockdown 2, quer dizer, 2020, 2021, meados de 22 foi muito difícil para os profissionais de educação e eles não se refizeram. Né? Se você olhar, algumas áreas foram muito sobrecarregadas, né? Os bancários, os educadores, o pessoal da área de saúde, né? Tanto físico quanto mental, né? Porque esse pessoal ficou na linha de frente, direto ali, trabalhando, né? E o resultado é que nós agora estamos com uma grande desordem social. O senhor atribui esses ataques, essa violência desenfreada, esse feminicídio, a tudo isso que o senhor já trouxe aqui? É por isso que a gente está vivendo esse caos mesmo dentro da sociedade? Eu vou dizer uma coisa para você que está aí nos ouvindo. Nós precisamos de uma reengenharia biopsico-socioenergética urgente. Nós temos que montar núcleos de acolhimento dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro das escolas, e nas empresas, principalmente porque toda essa violência que a gente está vendo vai chegar nas empresas, né? E eu acredito que no máximo aí a minha previsão é de 3 meses a contar de agora. 3 meses a contar de agora, nós vamos ter problemas graves nas empresas também, porque as pessoas estão sobrecarregadas. E aí nós temos vários motivos para isso, né, Érica? A supercognição, né? Você vê, nós estamos entrando com a inteligência artificial, 5G, 5G.
Nós só temos solução para o cérebro humano, né, em 2122, quando entrar a 22G. A partir agora de 2030, a cada 5 anos, a gente evolui 1G. A 6G, que já existe, que já está sendo usada pela China, entra para a opinião pública, né, para nós usarmos, em 2030. A partir daí, a cada 5 anos vai entrar 1G. E por conta disso, nós vamos evoluir mais de 10 mil anos de tecnologia do século XX, nesse século, e a gente acredita que vamos ter mapeado o cérebro humano e entendido como trabalhar com a supercognição, inclusive, que é o que está agora também causando tudo isso. Então, você tem supercognição, você tem alimentação na questão do leite, derivados de leite, o glúten, né? Essa questão do trigo, o açúcar, os refrigerantes, não é isso? Recentemente, o pessoal fez uso, né, do veneninho de abelhas, quer dizer, tudo isso está provocando essa desorganização das pessoas e isso é crescente, né? Por causa dos gatilhos biológicos e os gatilhos psicológicos. Sim. O senhor atribui tudo isso, né, que o senhor está trazendo, essas informações, esses fatos, das pessoas estarem perdidas emocionalmente? Você pode estar num labirinto. Se você estiver se sentindo assim, se você não souber o caminho que você deve seguir, você procure a Érica. Vem para cá. Vem para o Família Mais, vem para o Ministério IBA, né? Sim, Ministério de Família IBA. Claro. Mas, de fato, as pessoas se perderam. Se perderam porque nós fomos muito atrás dos bens materiais, esquecemos a questão emocional e a questão espiritual, né? Porque nós temos essas duas questões que elas são linhas assim muito tênues, né? O espiritual e o emocional. Sim. Hoje, inclusive, a gente vê a psicologia sendo invadida por terapias ditas quânticas, né? Com características espiritualistas, inclusive, né? E o resultado disso é mais desordem, mais desorganização, porque, na verdade, não dá conta do homem desse século com as necessidades que ele tem, porque nós estamos vivendo, inclusive, o transhumanismo, né? A humanidade está mudando sem precedentes. Nunca houve uma mudança tão rápida como a que está acontecendo nos últimos 10 anos e vai acontecer daqui para frente. Então, você está sendo alterado, né? Pelo veneno de abelha, você está sendo alterado pela alimentação, você está sendo alterado pelo ar, pela água. Você vê, o flúor está na conta do flúor, problemas gravíssimos na área psíquica. O flúor, que é usado na pasta de dente, sim, no bocejo bucal, na água do guandu, não é isso? Né? Olha só, vai ter gente que até não vai mais tomar banho, mas o negócio é sério, porque o flúor altera. E o cloro também da água está alterando os ossos. Está fazendo com que os ossos fiquem mais fracos, mais frágeis. Sim. Nós temos muitas pessoas que estão tendo problemas, né, com os ossos, rupturas, inclusive, né, e pessoas jovens, quadros de demência, quadros de AVC, quadros de Alzheimer, entre jovens de 30 a 40 anos, que não era comum até 10 anos atrás. Você é estudiosa do assunto, sabe disso. Nós não tínhamos na literatura, né, esse grupo como risco de Alzheimer, com demência, com AVC, né? Isso tudo já está acontecendo. Então, a gente percebe que há uma destruição da microbiota intestinal. Então, está dando problema no intestino, porque ele é a grande fábrica que alimenta a estrutura cerebral. Então, quando você arrebenta com o intestino, você arrebentou com toda a capacidade de gerar probiótico, psicobiótico, nutracêutico, a parte de aminoácidos, a situação das enzimas. Então, as pessoas estão desnutridas, inflamadas, obesas. Né? Hoje a gente anda pela rua, 70% da população está com quadros de obesidade. E obesidade é uma doença, obesidade é um processo inflamatório, e isso vai interferir em ansiedade, depressão, pânico, pensamento acelerado, fibromialgia, insônia, ok? Automutilação física, psíquica. Então, tudo isso vai estar ligado, inclusive, aos processos inflamatórios.
Vamos dar uma boa notícia para as famílias que estão assistindo a gente? Como proteger os nossos filhos? Como nos proteger de tudo isso, doutora Alex? Olha só, eu sei que a IBA tem área Kids, não tem área Kids? Já tem a escola, não tem a escola? Tem uma escola, vai ter a escola. Já está aí em preparação. Tem o CETIF, Centro de Tratamento Intensivo da Família. Se você não é da IBA, você vem da IBA. Eu estou quase aqui na IBA, porque é a Galáctica, né? É a última nave aí que vai sobrar nessa zona de combate. Mas o que a gente observa é o seguinte, os pais eles têm que ser mais participativos na vida dos filhos. Eu estava conversando com um membro da tua equipe, a Valéria, um pouquinho antes, e a gente estava confessando a culpa um para o outro dos nossos filhos terem crescidos numa velocidade que nós não pudemos acompanhar, né? Eu me lembro que a minha filha mais velha, quando eu fui dar conta dela, ela tinha 14 anos. O Alex Bill JR, não, né? O Alex está bombando, né? Bombando, meu tem que vir aqui, Alex. Ó. Tem que vir aqui, tem que trazer ele aqui, tem que trazer. Até porque começou aqui, né? É verdade, começou na IBA, começou aqui na IBA. Eu no Família Mais, inclusive. Produto Família Mais. Olha, gente, que bênção. Família Mais, verdade. Ele vai estar agora, em maio, lá em Florianópolis, fazendo palestra no Empreender Brasil, junto com o Tiago Nigro, com o Pablo Massaro, ele vai dividir o palco com os caras. Tá aí, né? Pra você ver. Né? Brabo. Produto Érica aqui, com certeza. Mas vamos lá. Então, os pais, eles têm que se aproximar mais. Essa que é a grande verdade. Então, nós temos as famílias disfuncionais, por isso a desorganização, né? Sim. Elas estão desorganizadas e isso vai gerar consequências. Essa desorganização familiar gera consequências. Primeira consequência, né? O filho se isola do relacionamento pais e filhos. É o que mais está acontecendo, né? Então, as crianças estão restritas ao ambiente da internet. No ambiente da internet, ele acessa o quê? Pornografia, ele vai ser acessado por pessoas praticantes de pedofilia, ele vai fazer nudes, ele vai fazer sexo virtual, ele vai contrair a droga virtual, ele vai ter um adoecimento da estrutura cerebral. 50 minutos de navegação, 1 minuto 51 mata neurônio. Né? Não recupera mais, né? Não, até agora nós descobrimos que tem como recuperar, mas vai sentir muita dor. Muita dor para recuperar, porque não pode tomar medicação para dor de cabeça. Você tem que fazer os exercícios, que é a neuroplasticidade, tem que sentir a dor, é igual malhação, né? Vai para a academia, as fibras começam a abrir, não pode tomar remédio, que senão interrompe o processo. O cérebro hoje ele é entendido como um músculo também, então ele pode ser desenvolvido, a gente pode recuperar algumas áreas que foram danificadas, mas vai ter que sentir a dor da reconstrução, um processo bem doloroso, mas é possível. Eu venho trabalhando com isso, inclusive em cima de um conceito de modulação neuronal, através de parcerias, né, com o pessoal da medicina integrativa, né, com farmaco integrativo, mais os exercícios para você poder dar condições a esse cérebro se regenerar, entendeu? Quando o senhor diz estar mais próximo, vamos falar dicas práticas que funcionam lá com os nossos filhos. Além do uso restrito, né, das telas. Temos que baixar isso, né? O correto com menos de 14 anos, no máximo, é 3 ciclos de 50 minutos, com pausa de 15, né? No máximo. O ideal seria 2 ciclos. Qualquer pessoa que navegar 3 horas tem que fazer psicoterapia, orientação da OMS, inclusive, nisso eu concordo. Sim. É o CID-11, né? O CID-11 2019, se não falha a memória, outubro de 2019, o CID-11 que fala dos danos da tecnologia no cérebro humano, né? Então, as pessoas estão navegando mais do que 3 horas, tem que ter acompanhamento psicológico, porque vai dar problema, vai dar ansiedade, depressão, pânico, vai se automutilar, vai tentar o suicídio, isso aí é fato. Isso aí ninguém questiona mais não na área científica. E a outra coisa é rever a base alimentar da família, muito importante, né? Tirar tudo aquilo que é inflamatório. A terceira coisa, nessa questão de se aproximar mais, né, é estar disponível à interatividade com os filhos. Hoje está todo mundo muito conectado, a gente vai no restaurante, vê pai, mãe, né, e o filho, todo mundo ali conectado, né, as pessoas se falam, inclusive, né, através dos aplicativos. Né? Eu tenho uma experiência dessa em casa, num dado momento, né, a minha casa tem 3 andares, aí eu estou num andar, o Alex em outro, a esposa no outro, e aí, para a gente não se deslocar,
cada um começou a falar, falei, para tudo, todo mundo andar de baixo. Vem aqui, reunião, né? Vamos agrupar aqui para a gente poder conversar, porque eu falei, cara, tá sério esse negócio, porque ninguém quer se movimentar. Verdade. Todo mundo fica na sua zona de conforto, né? Não, paradinho ali, né? E hoje nós temos os filhos muito distantes dos seus pais, porque os pais se distanciaram dos seus filhos porque constituíram babás eletrônicas. Essa que é a grande verdade. Então, para você poder sair, né, com o Douglas, a gente vai lá e mete na mão da Lavínia. Da Lavínia. Não é permitido. Não, para tu ver, graças a Deus, né? Jesus é bom. Eu Jesus falei, é vou bom. ter que pagar muita terapia, então, por favor, sem smartphone, sem acesso. É isso aí. Mas aí o que os pais fazem, vão lá e dão acesso, não é assim que acontece? Sim, é né? verdade. Eu fui no aniversário, em família, fiquei assustado, né? Crianças com 5, 6, 4 aninhos, 7, que deveriam estar correndo pelo ambiente, sentadas, ok? Cada uma com o seu tablet, seu iPhone, né, seu smartphone, interagindo com o ambiente virtual. Ninguém brincando. O rapaz que fazia animação, desesperado, porque ninguém se apresentava para a brincadeira. Esse é o quadro atual que nós estamos vivendo. Um total desinteresse pelas questões psicomotoras. Né? E quando você não desenvolve a psicomotricidade, você vai ter problemas afetivos. 2 Timóteo, capítulo 3, uma geração cruel, sem amor aos bons, sem amor aos pais, totalmente desconectada, está lá escrito. Há mais de 2000 anos, Paulo escreveu sobre isso, avisando Timóteo que viria uma geração desse jeito, e essa geração ela já está entre nós e crescente. Isso sem a fabricação de seres humanos, que ainda deve ser liberada nessa década na Inglaterra. Nós estamos com uma fábrica pronta para produzir 30 mil seres humanos com útero artificial. Você sabia disso? Uau! É verdade. Nós estamos aí... Misericórdia. Só misericórdia. Meu Deus! Meu Deus! Jesus! É isso aí. Então, a tua filha, ela vai interagir, né, ainda nesse século, com pessoas que foram criadas por máquinas. Literalmente, que elas foram gestadas em máquinas. E só não entrou em operação ainda porque há uma discussão dentro do parlamento inglês, né, de como eles vão controlar isso, porque, inclusive, essas crianças vêm com melhoria genética. Olha só que coisa interessante. Né? Clonagem. O que estamos fazendo, doutor? Clonagem. Né? Nós estamos manipulando o DNA humano. Sim. Isso já está em curso. A própria China fez isso, né? Há 5 anos atrás, eles assumiram que tinham manipulado o DNA humano. E se fala na construção de um super-humano na China. Então, tudo isso já está em curso. Então, a gente tem que estar muito atento agora, porque os próximos episódios são de emoções profundas, né? Então, a gente tem que trabalhar essa interatividade em família, a aproximação com os filhos, verificar com quem que eles estão se relacionando, quais são os conteúdos que eles estão acessando, não permitir, né, que eles fiquem isolados, né, fazer com que a ação da alimentação, né, ela seja comum de novo à família. É um momento extremamente importante, né, o da alimentação. Hoje é comum a gente ver as pessoas se alimentando usando o tablet, o smart, o iPhone, não é isso? Resultado, o sangue fica retido na cabeça. Esse sangue tem que descer para o intestino, participar ativamente do processo de digestão para pegar os nutrientes e trazer de volta. Não está acontecendo. Resultado, déficit. Você vai ter déficit. Então, nós estamos com um monte de crianças aí com problema de dislexia, dislalia, descalculia, desortografia, problema de memorização, né? Hiperatividade. Quando você vai ver, o problema é proprioceptivo, né? Propriocepção. Né? Então, você tem a propriocepção, que começa no dedão do pé, altera e modifica as percepções sensoriais. Aí você começa a meter o quê? Tarja preta na garotada. Não é isso que está acontecendo? Sim. Resultado, em vez de resolver o problema, a gente cria um outro. Eu tenho recebido em clínica pessoas usando 26 medicamentos por dia. É algo surreal que está acontecendo. Você entendeu? Sim, e isso por causa dessa desorganização dentro da família e as consequências disso. Ó, o marido está em conflito com a mulher. Ele vai ao psiquiatra e pede uma medicação.
A mulher tem conflito com o marido, ela vai ao psiquiatra e pede uma medicação. O filho está em conflito com os pais levam ele para pedir medicação, para poder dar aquela sossega-leão no cara. E o problema não está sendo resolvido. Você vê, ó, no eixo que vocês estão aqui da IBA, né, do Recreio até Ipanema, né, todas as escolas nossas particulares, se nós fizermos uma pesquisa, e vale a pena, né, fazer-se uma pesquisa a esse respeito, né, através do Ministério de Família, vocês vão se surpreender. Mais da metade dos alunos usam Ritalina. Tu entendeu? Sim. Mais da metade. É uma Você realidade entendeu? muito triste. O pessoal de concurso, para cada 10, 8 estão drogados. Eles usam, né? Estudantes de medicina, nós vimos em São Carlos. Lá, infelizmente, 1º de abril, o que aconteceu lá, né, entre estudantes de medicina se agredindo de uma maneira selvagem, o termo, inclusive, foi usado, né, foi selvageria, inclusive meninos, meninas, né, todas e todes, porque tinha todes na jogada. Então, o negócio foi grave. Quando eu olhei a cena, eu falei, meu Deus, a pessoa caída, e não foi 1 nem 2 caídos, os colegas vindo para quebrar o pescoço, pulando para quebrar o pescoço, e as pessoas puxando. A pessoa está lá no meu Instagram, no Dralex Alves, vocês vão achar isso lá. Foi terrível. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Se o cara de medicina assim, aí você vê, no mesmo período, agora, né, em abril, nós tivemos um paciente, não é isso? Que chegou no hospital, deu alteração, pegou um elemento cortante lá, um instrumento cortante, cortou várias pessoas da área de emergência e foi controlado a tiros. A polícia bateu, porque não sabia como lidar com a situação. Doutor, como combater esse caos? É possível combater? Érica, eu venho trabalhando nisso há 4 décadas, né? De maneira muito efetiva, né? Há mais ou menos 2 décadas, né? Num passado bem recente, acho que mais ou menos 5 anos atrás, conheci seu marido, Major Douglas, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco dentro do projeto Cuidar, foi uma pena que esse projeto ele parou no estado do Rio de Janeiro. Eu espero que o Douglas retorne com esse projeto um futuro breve, aí consiga retornar isso junto às autoridades, porque ele já tinha uma pesquisa assustadora, né? Para cada 10 alunos da rede estadual, 9 estavam com problemas graves, problemas graves. Quando a gente vinha para o município do Rio de Janeiro, esse número era 8. Quando você vinha para as creches, esse número era 7. Então, há 5 anos atrás, nós já sabíamos que nós tínhamos uma convulsão social em andamento no Rio de Janeiro. Isso nós já sabíamos. A mesma coisa em São Paulo também, capital também, os problemas lá também são no mesmo nível do que acontece aqui. Então, na realidade, as famílias, elas se ausentaram do seu papel de família, essa que é a grande verdade. Tentaram jogar para a escola essa responsabilidade. A escola não tem instrumentação para isso, o sistema educacional agora com o chat GPT, ou GPT, ou IU, provou que ninguém precisa ensinar mais nada. É isso? É isso. Você agora é doutor de tudo, do que você quiser. O negócio é muito complicado agora. Não é isso? Porque a inteligência artificial vai lá e ela simplesmente coloca para você o banquete que você quiser, com todas as nuances que você quiser. Está dentro desse nível. Nenhum professor mais capacitado que seja vai conseguir fazer o que o chat GPT faz, o que a inteligência artificial faz. Então, esse é o grande desafio do século. Aonde o ser humano vai se encaixar naquilo que o próprio ser humano criou. Meu Deus! Doutor Alex, como a gente pode unir forças, governo, cidadãos, igreja, para frear aí esse cenário tão caótico? Na realidade, a gente precisa de implantar o que eu falei logo no início, os núcleos de acolhimento. Tá? Verdade. Então, a gente precisa trazer a família para tratar a família. Você vê que as igrejas, a gente tem encontro, né, envolvendo a mulher, envolvendo o homem, envolvendo os jovens, envolvendo as crianças, envolvendo terceira idade, mas observe que não há um trabalho para a família toda. Você botar todo mundo para fazer uma imersão. Então,
Um dos projetos, e eu venho trabalhando nisso, inclusive, é produzir uma imersão de sexta, sábado e domingo envolvendo a família toda, né? Então, você começa a sensibilizar os filhos, sensibilizar a mulher, sensibilizar o marido, e depois você reúne todo mundo para uma sensibilização, tipo os encontros com Deus que o pessoal faz, não é isso? Sim. Só que agora tratando a família, tratar toda a família, para que agora todos tenham a mesma leitura sobre o que está acontecendo. Porque o problema é que, de repente, eu sou sensibilizado e a Carla Giovana não foi. De repente, ela foi e eu não fui. Entendi. Ou nós dois fomos e o Alex Júnior não foi. Sim. Resultado, vai dar problema, não é isso? Então, tem que juntar os três no momento para que agora a gente possa tratar essas questões. Isso, as nossas igrejas podem atuar nisso. Nós devemos nos aproximar das escolas, não com a ideia de catequese jesuítica, mas no sentido de quem se aproxima para dar suporte e apoio. Então, nós deveríamos adotar as escolas, nos aproximar das escolas, estarmos dentro das escolas e temos momentos de oração, inclusive, pelas escolas. Isso é muito importante pelos profissionais da área educacional também, porque quando a gente fala em escola, né, a gente pensa sempre nos alunos, né? Mas eu penso muito nos professores, todo que corpo estão, docente ali, estão sobrecarregados. O corpo docente, nós temos aqui no Rio de Janeiro pesquisas que, para cada 10 deles, 6 já estão na psiquiatria, né, fazendo uso de medicações, porque já estão, né, naquela cota máxima e já não conseguem lidar mais com a realidade. Então, eu entendo que o governo, né, tanto municipal, estadual e federal, precisam apoiar mais essa estrutura com toda a infraestrutura da área de saúde, tanto na questão física quanto na questão mental. Nós temos que criar um fórum de discussão dentro da comunidade que nós estamos inseridos para criar um ciclo de confiança e de proteção. Porque o problema é o seguinte, você está vendo meu filho fazendo algo errado, eu não estou vendo e não quero ver. E aí eu não quero receber de você a informação de que algo errado está acontecendo. Então a gente tem muitos pais que se ofendem quando você vai para ele e diz, olha, teu filho está acontecendo tal coisa, tua filha está acontecendo tal coisa, né? Ele não quer ser incomodado, essa que é a grande questão. Então eu acredito que para que haja uma maior segurança, inclusive social, nós precisamos quebrar essas barreiras, né? Eu tenho que interagir com o meu vizinho de condomínio, né? Nós estamos para viver tragédias dentro dos condomínios, não é isso? Porque os problemas começam dentro das casas, não é isso? Sim. Hoje nós estamos vendo nas escolas, nós estamos vendo nas ruas, daqui a pouquinho nós vamos ver dentro dos condomínios, porque eles vão lá naquela interatividade deles e vão acabar extravasando essa violência dentro dos condomínios. E aí a coisa vai agarrar de uma maneira absurda, né? Porque você imagina uma convulsão dentro do condomínio. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos segurar uma situação em escala? Nós não temos estrutura nos condomínios para poder lidar com isso. E aí, nessa conversa, eu colocaria, inclusive, os síndicos. Eu creio que os síndicos de condomínio, eles têm que ser chamados para isso, né? Eu me lembro que o Douglas tinha um trabalho junto, né, de conscientização, né, dos síndicos, essa coisa toda. Eu entendo que isso tem que ser resgatado, tem que trazer os síndicos para uma conversa, tem que se rever todo o sistema de segurança do condomínio. A gente tem que pensar em colocar aqueles botõezinhos, né, de solicitação de ajuda, né? Tem um nome, não sei se é de fuga, do pânico. De pânico, né? Do pânico. Dentro das residências, para poder ativar e já pedir o suporte numa situação de surto que aconteça, porque tudo é muito rápido, né, Érica? Sim. Um surto, né, de 2 a 5 minutos, é rápido demais. E a gente não tem estrutura de mobilidade, né, social para poder lidar com os surtos em tempo real. Essa que é a grande verdade. Sair de casa se tornou um grande risco? Uma boa pergunta, né? Isso tem justificado o home office, né? O homeschool, né? O pessoal querendo cada vez ficar mais dentro de casa, né? E isso é um outro problema. Por quê? Você vai criando uma sociedade, né, totalmente excluída da convivência social. Então, por um lado, isso me dá a ideia de que eu estou protegido, porém, o universo virtual é sem fronteiras, não é isso? Ele entra dentro de casa, entra dentro da cabeça dos nossos filhos. Nós temos um monte deles usando pornografia virtual, um monte deles sendo, né, acessados, né, por elementos, né,
com a intenção de explorar a ingenuidade, a imaturidade deles, né? Porque eles não têm noção do universo que eles estão navegando, e o resultado, vira e mexe, a gente vê aí fotos sendo expostas, né? Crianças, adolescentes sendo expostos, sendo chantageados, inclusive, né, por conta justamente da falta de controle dos seus pais. Então, eu entendo que nós precisamos fazer uma ampla reformulação, e isso é urgente, a começar pelo indivíduo, né, passando agora pelo relacionamento, né, do casal, né, ou da estrutura familiar, vamos botar assim para a coisa ficar bem abrangente, né, a estrutura familiar, e chegarmos até os filhos de uma maneira a estarmos mais atentos e presentes às necessidades deles. Entendi. Como que a gente lida com essa nova ordem mundial? Não é só aqui, né? Na verdade, é no mundo. É global. Global. Né? Infelizmente, nós tivemos no mês de abril, né, uma imagem que correu o mundo, né, de uma liderança muito importante de uma determinada religião oriental, né, onde ele, brincando, né, ele faz algo que impactou o planeta. É verdade. Impactou o planeta. Né? Então, isso me colocou muito para pensar no que está por vir no futuro curto, né? Porque, inclusive, a gente viu a mídia tradicional abraçar essa conduta e justificar essa conduta, né? E, de certa forma, até diminuir o impacto dessa conduta. Né? Então, isso é uma característica dessa nova ordem que está se apresentando, né? Que ela defende o incesto, que ela defende a pedofilia, a interrupção da gravidez no 3º mês, né? E também a questão do suicídio assistido. Então, o que eu observo é que a gente está retornando ao paganismo. Eu não vejo nada de novo, tá? Faço igual Salomão, tem nada de novo debaixo do sol. Eu vejo isso como algo que aconteceu pré-dilúvio, algo que era muito comum em Sodoma e Gomorra, o que foi muito comum em Babilônia, Grécia e Roma. Então, não vejo nada de novo. Sinceramente, de coração, não. Trisal não vejo de novo. A questão das relações poliafetivas também não. A questão da homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, é só olhar a história. Né? E eu sou um amante de história, eu amo demais, estudo demais história, as civilizações antigas, né? Porque eu tento entender como nós estamos. Então, tem que olhar para o passado para poder fazer isso, né? E eu sempre gostei muito de história. Então, na realidade, nós temos hoje uma reprodução do paganismo. Né? Inclusive, alguns cultos que já tinham desaparecido, o culto a Kali voltou, já tinha mais de 100 anos que isso não acontecia na Índia. Os celtas e os druidas já voltaram na Inglaterra, já estão cultuando a céu aberto, os celtas e os druidas. Né? Nós temos as bruxas Wicca. Então, nós temos muitas manifestações com cunhos pagãos retornando dentro de ambientes que se diziam cristãos. Então, na verdade, a gente vê que o cristianismo ele está perdendo espaço para o paganismo. Esse é o momento atual. Existe a necessidade de uma reengenharia biopsico socioenergética? Isso, biopsico socioenergética. É verdade. Existe, doutora Alex? Existe. Eu sou um defensor dessa cadeira. Eu sei. Dessa cadeira. Porque o que acontece? Né? Bioquimicamente nós estamos organizados. Psiquicamente, né, nós já trazemos o problema da ancestralidade no DNA, uma gestação, na maior parte das vezes, sem a devido cuidado e assistência, um parto cesárea que não deveria acontecer, salvo o risco para mãe e bebê, porque vai gerar desdobramentos. Né? Na questão psicossomática, mãe e bebê tem que ter acompanhamento em cima disso. Né? A questão da violência obstétrica, agora nós criamos o parto humanizado, assumimos que o outro parto não era humano. Né? Então eu nasci via fórceps, então eu fui vítima de uma violência obstétrica, olha só o que aconteceu comigo, tá certo? E na sequência você ainda tem um outro problema mais grave, né? Que é o período da amamentação. Né? De 0 a 2, teríamos que amamentar as crianças. O Brasil não amamenta 3 meses, e o resultado disso é a adicção. E a adicção é uma doença, né? Falta que vai gerar compulsão. Compulsão sexual, compulsão por compras, compulsão por bebida, compulsão por comida, por droga, por jogos, ok? Compulsão por corrupção. Tá certo? Tudo isso é compulsão, são compulsões. E essas compulsões estão ligadas à adicção, que está ligado a 0 a 2. Então, se a mulher brasileira ela pudesse amamentar 2 anos, ela diminuiria
diminuiria o número de adictos e de pessoas com problemas de compulsão. E depois de 0, né, a 7, né, aquele período que é para a formação do caráter dentro da primeira poda neuronal que acontece aos 7 anos de idade. Então você tem uma poda neuronal ali que ela é determinante, tanto é que quando a gente vai ensinar música, né, a orientação é fazer o quê? Com 3 anos de idade. Por quê? Porque não teve poda neuronal. Depois dos 7, para aprender a tocar piano já é mais complicado, mais difícil. Então você vai aprender? Vai, mas com mais dificuldade. Mas você pega uma criança de 3, 4 anos e bota para aprender a tocar piano, ela vai embora, vai virar um gênio da música, porque ela mantém a base neuronal. Então tudo que a gente puder estimular de 0 a 7 a nível neuronal é bem-vindo. Problema, quando você dá acesso à internet, você está destruindo a base neuronal do teu filho. É o que estão fazendo. Doutor Alex, quero muito agradecer a sua presença. Nosso programa chegou ao final. Poderíamos ficar aqui, né? Com certeza. Vamos programar um retiro. Sim, vamos. Muito obrigada pela sua presença, suas informações. Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais. Obrigado, Érica, aí pelo carinho. Um abraço, nosso pastor Josué Valandro, né? Obrigada. Tem um carinho muito grande pela IBA, grandes parceiros, grandes amigos, né? De trabalhos, né? E que Deus abençoe vocês aí. Contem comigo, contem comigo. Obrigada, contamos sim. Você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro, e 21 horas pela Bem Mais TV. Meu beijo e até o próximo programa, gente. Tchau!